Olá, olá! Sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje eu vou contar tudo sobre a Semana Santa na Espanha. A Espanha é um dos países que até hoje mais preservam a fé e a tradição católica. Nós literalmente encontramos uma igreja a cada 500 metros. São igrejas lindíssimas, ricamente decoradas. Mas a fé espanhola é especialmente fervorosa durante o período da Páscoa. E hoje eu vou te falar um pouquinho mais sobre essas tradições. Algumas tradições elas são bastante parecidas com as que nós temos aqui no Brasil, como por exemplo os tapetes de flores. Várias cidades, como Cuenca e Salamanca, eles confeccionam tapetes de flores e colocam serragem colorida nas ruas por onde as pessoas vão passar. Cada grupo, cada família faz o seu tapete colorido com essas serragens e essas flores. Ao contrário do Brasil, a Semana Santa na Espanha, ela é muito celebrada na rua. Então as pessoas vão para a rua, tem muitas coisas acontecendo na rua. Lógico, tem as missas também, mas também tem muitos eventos de rua. Em termos gastronômicos, nós vamos ver aqui uma coisa que nós já vimos, por exemplo, no Natal, que são as torrijas. Então, a essa altura do campeonato, vocês já sabem que tem um feriado na Espanha, nós temos torrijas, que é basicamente ali uma rabanada. É um pão misturado em leite, ovo e açúcar. Frito, ele pode ser polvilhado com canela em algumas regiões e em outras não tanto. A despeito de ter também em outras épocas, em outros feriados, em outros eventos religiosos, ele é super tradicional na Semana Santa. Outra coisa que se come bastante é o potaje de garbanzos, que é um prato de grão de bico com bacalhau. Na Espanha nós consumimos bastante grão de bico. Inclusive se come grão de bico como se fosse assim feijão. Tem muita gente que faz lá grão de bico, tempera e come com arroz. Mas nessa época do ano ele é super tradicional para ser comido com peixes em geral, mas principalmente com o tal do bacalhau. E logicamente, o bacalhau acaba sendo a grande estrela, digamos assim, da gastronomia espanhola durante esse período. Os ovos de Páscoa de chocolate, principalmente, eles não são tão populares quanto são aqui, mas tem bastante, especialmente para as crianças, né? Mas tem uma tradição que é bastante popular, principalmente na Catalunha, e agora não tem nada a ver com o cagatiu, é uma tradição bem mais saborosa, que é a Mona de Páscoa. É um bolo que ou ele é decorado com ovo cozido, e aí eu acho meio estranho, ou ele é decorado com ovo de chocolate, que é uma sobremesa que se come no domingo de Páscoa, que as famílias se reúnem para comer no domingo de Páscoa. E uma coisa que é interessante sobre essa tradição é que normalmente a Mona de Páscoa, ela é um presente que padrinhos de batismo dão aos seus afilhados no período da Páscoa e aí todo mundo se reúne para comer junto. Em algumas cidades, a Semana Santa também é um período que tem muitos shows de luzes e de fogos de artifício. Mas a grande, 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 grande tradição da Semana Santa na Espanha, e que eu acho que é aquela que guarda mais diferença com as nossas tradições aqui no Brasil, são as procissões. E aí vocês vão me dizer, não, mas aqui no Brasil a gente também tem procissões. Sim, temos. Mas na Espanha, cidades como Sevilha, Málaga, Granada, Salamanca, Toledo, tem diversas irmandades religiosas e eles fazem grandes procissões. Nós, inclusive, recebemos um calendário das procissões que vão acontecer durante a Semana Santa. Então, tem ruas que ficam interrompidas para aquela procissão passar. E aí não é uma procissão assim de 50 pessoas. Não, cada irmandade arrasta nesse desfile das procissões 2.000 pessoas pelas ruas que ficam completamente interrompidas. Então, o que que são essas procissões, então? Vocês já conseguiram perceber que elas são tipo um desfile. Mas a grande diferença é que as procissões, as irmandades religiosas ou confrarias religiosas, elas carregam os passos. O que que são passos? São imagens, são representações de Jesus Cristo, da Virgem Maria, da Paixão de Cristo, da crucificação, da flagelação, da ressurreição, de momentos, né, da vida de Cristo. E vocês podem me dizer, ah, mas aqui no Brasil nós também fazemos isso. Fazemos isso sim, mas na Espanha isso é
uma verdadeira alegoria. Eles passam o ano inteiro preparando esses passos e eles são gigantescos. Cada passo pode chegar a pesar 1 tonelada. E ao contrário, por exemplo, dos nossos carros alegóricos do carnaval aqui no Brasil, eles não têm rodas. Eles não são automáticos. As pessoas carregam isso nas costas. Os costaleiros carregam essas estruturas gigantescas nas costas. E eles normalmente fazem isso, os integrantes da Irmandade normalmente fazem isso vestidos com túnicas e capuzes. Cada irmandade, cada confraria, cada grupo vai ter uma combinação de cores. E essa combinação de túnica e capuz, ela vai variar em cor a depender do grupo, da irmandade, da confraria. Então, nós temos vários que são roxos, brancos, amarelos, tem outros que são combinações de cores. E é aquele capuz que é bem alongado, que é pontiagudo e que tem um espaço só para os olhinhos. A ideia desses trajes é esconder as identidades das pessoas que estão ali, dos costaleiros, né, que estão ali levando aquele passo e representar também humildade, penitência e reverência. Em muitas regiões é uma grande honra tu ser um costaleiro, né? Porque tu tem que ter muita resistência física, muita força e muita devoção também para carregar nas costas um passo que é gigantesco, que tem centenas de quilos nas costas. Essa caminhada dos passos, né, esse desfile, digamos assim, ele é seguido por bandas e por muita música. E essas músicas, essas bandas, elas vão dando o tom do avançar desses passos. E em algumas cidades tem inclusive umas arquibancadas que são colocadas na rua, umas arquibancadas gigantescas que são colocadas na rua para que os passos passem, as procissões passem e as pessoas possam assistir. Então, bloqueando ruas inteiras. Então, é um período de muita, muita tradição. As cidades mais famosas em que essas procissões acontecem são Sevilha, Málaga, Granada, Zamorra e Toledo. E, normalmente, enquanto essas procissões estão passando, o público vai entoando as saetas, que são as canções tradicionais que são cantadas durante esse período. As imagens que foram passando para vocês aqui agora são imagens da Páscoa, especificamente em Málaga, que foi onde eu presenciei essa celebração da Semana Santa. E vocês podem ver que são procissões gigantescas, são grupos grandes, são passos enormes e super pesados. Em Málaga se destacam a Procissão de la Esperança e Procissão de El Cautivo, que são as duas mais populares, e La Virgen de la Esperança é a imagem mais venerada, mais cultuada na região de Málaga. Algumas das procissões mais populares, elas começam ou terminam ou passam pela Catedral de Málaga e pela Igreja de San Juan. E como vocês conseguem perceber, a cidade inteira se transforma. Málaga, inclusive, é conhecida como Málaga de los Passos, justamente por causa dessa grande transformação que a cidade sofre. Então, nós temos verdadeiras arquibancadas de cada lado da rua, lugares para sentar, bandeirinhas, ruas interrompidas. Toda a cidade vive em função da Semana Santa durante esse período em Málaga. E aí, alguma tradição te surpreendeu? Alguma coisa tu achaste muito diferente? Conta pra mim aqui nos comentários. E se tu gostas de vídeos como esse, se tu queres aprender mais sobre história, sobre cultura, sobre literatura, sobre gramática, sobre espanhol para viagem, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e enviar esse vídeo aqui para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que está pensando em ir passar o período da Semana Santa na Espanha. Assim, vocês já se programam e sabem onde é que vocês têm que ir para conseguir ver essas procissões tão bonitas que acontecem na Espanha.